Hoje nós vamos falar sobre a cadência existencial da cerveja. Resumindo, a gente vai falar sobre o tempo. Meu nome é André Balpardo, eu sou aqui da Cervejaria Mestre das Poções, do projeto Cerveja Raiz. E antes da gente começar a falar sobre a cadência existencial da cerveja, falar sobre o tempo, aperta o like aí, começa a seguir o canal aqui do Mestre das Poções e vamos falar sobre isso. Primeira coisa que eu quero dizer para você é ritmo. O ritmo do cervejeiro é completamente diferente do ritmo de um day trader. Ok? Se você não sabe o que é um day trader, é aquele cara que faz negociações de ações ou dólar dentro do mesmo dia, aquela loucura. E o tempo do cervejeiro é completamente diferente. O tempo da cerveja é completamente diferente. E eu já cometi um erro aqui falando que é o tempo da cerveja. A cerveja não tem tempo. Quem tem tempo é o cervejeiro. O tempo é uma percepção que a gente, ser humano, tem do mundo. Resumindo, o tempo é uma coisa que está dentro de nós, é algo a priori para a gente perceber e conseguir medir e conseguir perceber o mundo ao nosso redor. Eu fiz a comparação do cervejeiro com o day trader por um motivo muito importante. O ser humano não foi feito para ficar nessa loucura de tempo e de ritmo exacerbado, como é um ritmo de um day trader, um ritmo de um médico quando está lá salvando as coisas. A gente é feito para perceber as coisas num ritmo um pouco mais tranquilo. É óbvio que o nosso mundo moderno, a gente tem que... moderno, péssima palavra, contemporâneo. Que a gente no mundo contemporâneo, a gente tem que viver essa loucura o tempo todo e cada vez termos menos tempo para poder conquistar as coisas e no final das contas essas coisas que conquistamos são apenas coisas para que a gente tenha mais tempo. E essa ilusão que a gente vive é o grande problema. Não sei se eu fui claro nesse momento, mas serei. Segura a onda aí e me acompanha. Imagine que você seja um advogado, ou que você seja um economista, ou que você seja um administrador, ou seja lá o que for, e trabalhe na bolsa, trabalhe operando ações no esquema day trader. Eu vou usar esse assunto porque é um assunto tenso. Eu vou usar esse exemplo porque é tenso mesmo. Se você nunca fez isso, dá uma olhada nos vídeos de YouTube como é que é feito para você ver a loucura que é. São segundos que podem separar o seu lucro do seu prejuízo. E na cerveja não existe muito isso, tá? Quando a gente está falando do cervejeiro, ele tem que respeitar certos tempos, porque a cerveja exige isso de você. Ela precisa de tempo para executar certas ações. Então, há 10 anos atrás, pouco mais, 12 anos atrás, quando eu comecei a fazer cerveja, a gente tinha poucas opções de leveduras. A gente tinha, eu não vou citar aqui porque eu não sei se você que está vendo é um cervejeiro, mas eram as leveduras que a gente tinha acesso aqui no Brasil, leveduras clássicas, leveduras poucas, inclusive, mas leveduras que levavam 5, 7 dias para fermentar uma cerveja do tipo ale, e aí de 8 a 10 dias para fermentar uma cerveja do tipo lager. Se você não sabe o que é isso, procura aí na internet, você vai saber a diferença de ale e lager. Não cabe a mim aqui te explicar. Hoje eu estou falando de tempo. E poxa, você vai lá, prepara os grãos, você vai cozinhar aqueles grãos numa temperatura certa para poder extrair certas coisas, os açúcares, os sabores, as dextrinas, as maltoses e todas aquelas coisas deliciosas que vão compor o corpo da cerveja. Isso leva um tempo. E aí depois disso, você vai clarificar isso, você vai ferver isso, você vai pôr finalmente para fermentar
essa fermentação vai levar 7 dias para acontecer. Fermentou, e aí você finalmente, depois de 7 dias, não tem a cerveja pronta, porque ela está turva, suja, cheia de levedura. Aí você vai refrigerar isso e dar um tempo para tudo aquilo decantar. E ali, enquanto está maturando, vai acontecer uma espécie de uma segunda fermentação, onde a levedura ainda vai trabalhar um pouco e vai dar uma arredondada nesses sabores. Isso pode levar de mais 7 dias, 14 dias, 20 dias, 30 dias, 50 dias, tudo depende do tipo de cerveja que você está fazendo. E aí depois você vai carbonatar, você vai fazer prime. Então note que a produção de uma cerveja, ela toma tempo do cervejeiro. E quando eu digo que o ritmo do cervejeiro é diferente do ritmo do day trader, é uma maneira como você encara tudo isso. O day trader, ele pode ser um cervejeiro. E ele tem que entender a diferença dessas cadências. Por isso que eu falei da cadência existencial da cerveja. Uma cerveja para sair como essa daqui leva uns 20 dias, 25 dias. E essa cadência, quando o cervejeiro se encaixa nessa cadência, ele deixa a cadência do day trader de lado. E o ser humano precisa desse tempo diferente, desse ritmo, não é nem tempo, desse ritmo diferenciado para poder se entender em relação ao universo, em relação ao mundo. Porque, como eu disse antes, o tempo é algo que está na gente para que a gente possa entender o mundo. O tempo, ele não é um dado do mundo, ele não é dado pelo mundo, ele não é fornecido pelo universo. A gente nem sabe dizer se o tempo realmente existe, se o humano não existisse e não percebesse isso. Tanto é que existe aquela brincadeira, se não tem ninguém para ouvir a árvore caindo no meio da floresta, será que ela realmente caiu? É bem por aí. Se não existisse o ser humano, o universo, o ser humano ou qualquer entidade intelectiva, tá? Se ela não existisse no universo, o tempo no universo seria relevante? Entende a importância de que o tempo que a gente tem, ele é uma coisa subjetiva? Outra coisa que você vai perceber, não sei se você é uma pessoa já aí com seus 47, que nem eu, ou se você é uma pessoa jovem, ou se você é uma pessoa até mais idosa do que eu, você vai perceber que quando a gente é jovem, o tempo passa devagar. Quando a gente está mais velho, o tempo passa mais rápido. Isso é uma percepção que a gente tem da passagem do tempo. O tempo continua sendo o mesmo. Se a gente for pegar um relógio atômico, continua decaindo o mesmo tanto de átomos no período, entendeu? Aquele período lá de 1 segundo cai, não sei, decai, não sei quantos átomos, não sei o que é o princípio do relógio atômico. Só que a percepção que a gente tem desse tempo é que faz a gente entender o mundo de uma forma diferente. E essa percepção no mundo cervejeiro às vezes é agoniante. Hoje não, 3 anos atrás, apareceu aqui no Brasil uma levedura nova chamada Kveik, que é uma levedura sueca, algo assim, ali dos países nórdicos, chamada levedura Viking, que consegue fermentar a cerveja em 3 dias. E ela tem um poder de floculação tão grande que ela consegue maturar isso com mais 5 dias e fica uma cerveja... Você consegue ter resumindo, você consegue ter uma cerveja aí em 10 dias. 10 dias, 12 dias, você consegue ter uma breja. E virou uma febre danada entre os cervejeiros.
É uma levedura interessante? Dá sabores diferentes. Mas isso virou uma febre tão grande, eu vejo tanto cervejeiro caseiro só usando ela hoje para ter uma cerveja mais rápida. E puta que pariu, cara, o que você está perdendo em fazer uma cerveja com uma levedura tradicional? Não estou falando para você não usar a Kveik, eu estou falando para não usar só ela. Porque a percepção do tempo e essa dependência, essa análise cotidiana do que está acontecendo na sua cerveja naquele tempo, isso transforma a gente. Isso transforma a maneira com que a gente encara uma cerveja que a gente faz. Isso muda a percepção, a subjetividade que você tem em frente à tua breja. Isso muda a maneira como você percebe o mundo ao seu redor. Porque a cerveja está demorando um pouco mais para ficar pronta e durante aquele tempo que você sabe, que você está contando, que você está percebendo ao seu redor, acontece tanta coisa. E você relaciona com o tempo da cerveja. Você relaciona com a cadência existencial da cerveja. E a palavra-chave aqui é cadência. É ritmo. É como as repetições das coisas transformam a maneira de você perceber o mundo ao seu redor. Quando você está na loucura do day trader, você não percebe nada ao seu redor. Você só percebe aquelas linhas passando e você tem que tomar a decisão, eu compro ou vendo, e você não percebe absolutamente mais nada ao seu redor. Porque essa cadência é muito louca. Quando você se coloca na cadência existencial da cerveja, você tem tempo para perceber as coisas ao seu redor. Então, se você vive na loucura de uma cadência, de um ritmo completamente louco, absorva o hobby de fazer uma cerveja aí na sua casa. Absorva isso e você vai entender como você pode como você pode perceber, absorver o mundo ao seu redor de uma maneira diferente. Você vai entrar numa cadência, num ritmo mais espaçado, mais tranquilo, mais, na minha opinião, mais adequado ao que o ser humano tem que ser. O ser humano, na minha opinião, ele tem que perceber o universo, perceber o mundo ao seu redor numa cadência mais tranquila. Numa cadência mais nobre, numa cadência mais adequada ao que a gente é. Deixa seu comentário sobre tudo isso que eu falei aí embaixo. Se você gostou, deixa joinha e principalmente, se você não gostou, deixa aí o anti-joinha pra gente saber o que você pensa, tá bom? E até o próximo vídeo.